Olá, chegamos hoje à quarta e última parte de nossa gravação do capítulo sobre os preconceitos, que está contido no livro de Agnes Heller, O Cotidiano e a História. No último vídeo, encerramos com a questão que estava proposta por Heller. E que questão é esta? A questão colocada por Heller é a seguinte: é possível superar os preconceitos constituídos a partir da estrutura da vida cotidiana, uma vez que a particularidade individual que se movimenta nessa cotidianidade se orienta pela adoção do comportamento pragmático diante das relações sociais? A resposta de Heller é uma resposta afirmativa. Sim, é possível a superação dos preconceitos. Contudo, para Heller, esta superação só é possível desde que se supere também a sociedade de classes. E a possibilidade de tal desaparecimento, ou seja, o desaparecimento, a superação da sociedade de classes, não é, para ela, de modo algum, algo utópico. É uma possibilidade que está inscrita no próprio desenvolvimento das relações sociais de produção. Nesse sentido, afirma Heller, os preconceitos poderiam deixar de existir se desaparecessem a particularidade que funciona com inteira independência do humano genérico. Por outras palavras, desde que se constituam relações sociais onde a dimensão individual não se apresente como estando contraposta de maneira radical à dimensão coletiva ou aos interesses coletivos. Afinal, dirá Heller, está posto como horizonte possível para a humanidade a constituição de forma de sociabilidade na qual cada homem possa chegar a ser indivíduo, possa configurar por si mesmo a condução da vida e na qual a particularidade deixe de funcionar independentemente do humano genérico, ou seja, a individualidade deixe de ser operacionalizada como algo totalmente independente do conjunto dos interesses da humanidade. Por outras palavras, a separação entre indivíduo e coletivo, entre interesse privado e interesse público, é possível de ser superada uma vez que ela é resultado de um produto histórico e não de uma inevitabilidade histórica. Numa sociedade deste tipo, ou seja, numa sociedade que tenha logrado o mérito de superar as estruturas de classes, numa sociedade deste tipo, não seriam suprimidos os falsos juízos provisórios, uma vez que o ponto de partida de compreensão, de conhecimento da vida cotidiana é sempre o imediato, e a partir deste imediato se elaboram certas ideias mais gerais. Numa sociedade deste tipo, não seriam suprimidos os falsos juízos provisórios. Contudo, desapareceria a adesão a eles, ou seja, a confusão entre o que é aparente e o que é a essência. Confusão esta ditada pela fé. Neste sentido, seriam superadas as bases que cristalizam nos indivíduos o terreno do preconceito. Portanto, para Heller,
a superação do preconceito só se coloca como possibilidade com a superação da sociedade capitalista e a instauração da sociedade comunista, a superação do modo de produção capitalista e a instauração do modo de produção comunista. Isto é uma utopia? Heller vai dizer, não. Uma sociedade de estrutura comunal já existiu mais ou menos plenamente nos primórdios da história, antes do surgimento da sociedade de classes ou das estruturas sociais ancoradas nas classes sociais. Isto significa que a possibilidade de superação das classes continua a se fazer no tempo presente. Ainda hoje, dirá ela, está posta a possibilidade de constituição de uma forma de vida social cuja coesão não exija imprescindivelmente a existência de preconceitos. Antes de mais nada, porque o conteúdo de sua consciência de nós seria a própria humanidade. Portanto, os homens teriam uma consciência efetiva do gênero, ou seja, a integração de base mais ampla, diante da qual seria pouco imaginável uma consciência da autoridade, seria uma consciência da diferença do que é distinto. Os homens não se veriam como distintos entre si. Eles são, enquanto individualidades, distintas, mas enquanto gênero humano, eles estão unidos. Em cada homem, não podemos esquecer, está contida a civilização. Em cada ser social estão contidas as conquistas do processo civilizatório. Porém, diz Heller, no caso presente, isto é, na sociedade capitalista, a matriz da qual se move o indivíduo particular, aquele indivíduo vivendo dentro de uma sociedade, dentro de uma estrutura concreta, de uma estrutura específica, no caso presente, na sociedade capitalista, a matriz na qual se move o indivíduo particular é dada, de um lado, pelo afeto da fé, pelo acirramento e pelo enraizamento no terreno da fé. E esta fé satisfaz esta particularidade, satisfaz estas necessidades mais imediatas dos indivíduos. E, de outro lado, a matriz na qual se move o indivíduo está dada pelos graus de integração social no interior de grupos e comunidades que se sentem ameaçados em sua coesão. É bom lembrar que, para Heller, os preconceitos, necessariamente, não todos os preconceitos são formatados socialmente, mas não se pode desconsiderar que a vida social é uma base bastante fértil para a formatação dos preconceitos, sobretudo se considerarmos que estes indivíduos estão inseridos em classes, em grupos e em grupos comunitários mais pequenos. Mais do que uma necessidade, prossegue Heller, a superação do preconceito se impõe como determinante para o desenvolvimento das relações humano-genéricas, ou seja, de uma humanidade em patamares verdadeiramente humanos. Pois todo preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa diante do ato de escolha, ao deformar e, consequentemente, estreitar a margem real da alternativa do indivíduo. O indivíduo calcado no preconceito não vai procurar analisar o complexo. Na medida em que este indivíduo analisar o complexo, ele se lançará a um outro patamar de genericidade humana. O preconceito, na leitura de Heller, implica uma diminuição para o homem de suas possibilidades de uma escolha adequada e boa, historicamente positiva.
e, com elas, a possibilidade de uma explicação da própria personalidade, o quem sou eu no mundo, ou, em termos mais conhecidos, o conhece-te a ti mesmo. Para escolher com relativa liberdade em determinada circunstância concreta, em determinada situação realmente existente, o homem necessita, de imediato, do conhecimento ótimo de suas alternativas com relação às possibilidades que lhe oferecem as circunstâncias. Por outro lado, ele necessita também de uma adequada representação do conteúdo axiológico, valorativo destas alternativas, isto é, da relação entre os valores das alternativas e os valores que mais promovem o desenvolvimento humano nas circunstâncias em questão. Como diria Lukács, o homem é um ser que escolhe, e ele escolhe entre alternativas. Só que nem todas as alternativas que ele escolhe impulsionam a humanidade e mesmo a individualidade para patamares verdadeiramente humanos. Portanto, nessas valorações também estão presentes determinados elementos morais a serem adotados pelas escolhas ou nas escolhas. Isto supõe, por sua vez, que o homem seja capaz de elevar-se até o plano do humano genérico, ou seja, que contemple não apenas o seu interesse egoísta, mas também em que o seu interesse egoísta pode ou não prejudicar o conjunto dos outros indivíduos e o conjunto da humanidade. Isto pressupõe que o homem seja capaz de elevar-se até o plano humano genérico e que, ao mesmo tempo, disponha de um conhecimento ótimo do homem e da situação em que se encontra. Ainda que o preconceito reduza o campo das alternativas do indivíduo, e reduz porque, norteado pelo preconceito, ele vai estar bastante limitado para compreender o complexo que se apresenta diante dele, ainda que o preconceito reduza o campo das alternativas do indivíduo, ele mesmo é, em maior ou menor medida, objeto da alternativa. Isso não quer dizer que o campo do preconceito não apresente, não forneça certas alternativas. Sempre depende de uma escolha relativamente livre o fato de que alguém se aproprie ou não dele, do preconceito. Cada um é responsável pelos seus preconceitos. Não está inscrito que o indivíduo tomou a decisão de matar um outro indivíduo porque a sociedade assim mandou ou porque ele vive na sociedade capitalista. Ele tomou uma decisão à luz dos elementos que ele tinha diante de si. E daí que ele é responsável também pelas consequências desta ação que ele tomou. No entanto, embora cada um seja responsável pelos seus preconceitos, isso não elimina o fato de que a decisão em favor do preconceito é, ao mesmo tempo, a escolha do caminho fácil no lugar do difícil, uma vez que o terreno do preconceito elimina as mediações necessárias para se pensar com clareza a respeito de um determinado problema. Isto não elimina o fato de que a decisão em favor do preconceito é, ao mesmo tempo, a escolha do caminho fácil no lugar do difícil, o descontrole do particular individual, a fuga diante dos verdadeiros conflitos morais, tornando a firmeza algo supérfluo. Significa que, se o indivíduo não se nortear pelos mais elevados valores morais, a sua particularidade individual tenderá a assumir ações que sejam coletivas ou individualmente, mais negativas do que positivas. Isto quando não forem totalmente negativas, seja para a existência do indivíduo ou do coletivo. Na medida em que o homem
preserva uma concepção sem preconceitos, orientada pela realidade, portanto, pela apreensão do complexo que constitui a realidade, podemos mensurar o quanto ele é individualidade, ou seja, o quanto ele está atingindo uma dimensão verdadeiramente humana, o quanto ele está agindo enquanto homem, o quanto ele está pensando enquanto homem, enquanto ser social dotado de consciência crítica. Núcleo, o quanto possui substância, uma vez que ele está pensando também no plano da genericidade humana, e não apenas no plano da sua particularidade individual, da sua situação concreta individual. Não há receitas, diz Heller, para libertar-nos dos preconceitos. Em geral, é apenas posteriormente à adoção de um conjunto de ações que se torna possível visualizar o quanto estiveram assentadas no preconceito. Portanto, a compreensão em geral de uma determinada realidade se dá pós-festum. É apenas depois que as condições estão suficientemente amadurecidas que é possível se compreender até que ponto se agiu baseado no preconceito, ou até que ponto, naquele momento anterior, se compreendeu efetivamente o complexo e forneceu-se as respostas adequadas para aquele complexo, e não respostas pautadas apenas no preconceito, na impressão imediata, norteadas pelo terreno da fé. Na prática, diz Heller, concluindo este capítulo, só poderemos nos libertar dos preconceitos se assumirmos o risco do erro e se abandonarmos juntamente com a infalibilidade, sem riscos, a não menos tranquila carência de individualidade. Portanto, não está inscrito na realidade qual é o caminho adequado, mas é possível aprender na realidade quais são os elementos capazes de permitir traçar um caminho mais adequado. E caminho mais adequado aqui é aquele que leva a uma elevação dos patamares da humanização individual e coletiva. Com estes elementos, Heller encerra suas reflexões sobre os preconceitos, capítulo este que está contido no livro O Cotidiano e a História. Espero que tenham gostado das várias sessões e do conjunto de explicações que tentei fornecer a respeito deste texto. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em defesa da sociologia, em defesa da razão, e lutando também contra toda e qualquer forma de preconceito que possa comprometer uma existência verdadeiramente humana dos homens. Até uma próxima.